Visualizando aí a tela? Sim. A apresentação está ok, né? Então, pessoal, bom dia. Dando continuidade, né, ao que o professor Marco falou, né? Algumas coisas aqui eu não vou entrar em maiores detalhes, que ele já trouxe, né? Sempre complementando um pouco sobre a importância da biologia do solo, né, no sistema integrado de produção, né? Então, Gessé, não estou vendo não, Gessé. Está vendo, não? Não. Professor, está vendo? Aqui estou vendo, sim. Tá? Não. Agora estou vendo o professor. Deixa eu ver. Eu vou sair e entrar de novo. Às vezes é o meu... Isso. Então, os alunos também estão conseguindo ver a apresentação, né? Eu consigo ver, sim. Então tá ok. Eu espero um pouco o professor Marco ou eu posso continuar? Acho que eu posso dar continuidade, né? Já que a gente está bem na mesma área. Pode ser? Pode ser, José. Então tá ok. Então, quando a gente fala de sistema de integração, é importante a gente frisar algumas informações, alguns conceitos, e até podem ficar batido aí para vocês, né? Quando a gente vai pensar, né, no sistema integrado, é importante a gente entender que é preciso a visão do todo, a visão holística, né? Aqui tem uma figura de uma vaca, né? E aí diferentes órgãos, né? E a gente pode trazer isso para o nosso corpo, né? Quando a gente entende o ser humano, né, como um organismo macro, né, não dá para a gente fazer uma extrapolação do que é o sistema digestivo, ou do que é um coração, ou do que é um cérebro, e entender o ser humano, ou seja, é muito dissonante, né? Isso leva, no caso específico de sistema de integração, a um conceito que a gente chama de propriedades emergentes, que, na verdade, é um conceito da ecologia, né? Que Odum, nos princípios, lá nos fundamentos de ecologia, nos traz, que ele diz o seguinte: essas propriedades emergentes, né, elas têm elas são a propriedade do todo, né? Ou seja, a gente só consegue trazer algumas interpretações se analisar esse contexto a partir de uma visão holística, né? E isso está muito relacionado hoje com o conceito mesmo da conservação do solo, né? Ou dessa visão cada vez mais atual dos sistemas mais conservacionistas. Então, nós tínhamos, né, num processo de desenvolvimento até científico, né, a fragmentação, ou seja, estudar as partes em separados e depois tentar compreender como que cada parte contribui para um sucesso do todo. Isso funciona em diversas circunstâncias, mas no caso do sistema integrado, principalmente, e nos sistemas agrícolas em geral, a gente observa que, quando nós aplicamos uma visão mais holística, nós conseguimos acessar informações que as partes individualmente não nos informavam. Eu falo isso para reforçar que esse elemento, né, biologia do solo, ele vem, como o professor Marco falou, né, num contexto histórico mais recente do Brasil, talvez aí nos últimos 15, 20 anos, a biologia do solo vem ganhando um papel, assim, uma participação, para a gente citar como referência em Congresso Brasileiro de Ciência do Solo e congressos também internacionais, isso vem acontecendo, né? Mas no Brasil a gente observa realmente um grande número de palestras, de trabalhos e de enfoque da biologia para o aumento, né, da produção e produtividade no sistema brasileiro. Então, por isso que eu reforço isso, ou seja, somente a partir dessa visão holística que a gente vai conseguir compreender bastante a importância da biologia do solo, né? Então, nessa questão aí, né, das propriedades emergentes, Odum nos fala que o estudo dos componentes individuais de um sistema nunca será capaz de explicar totalmente aqueles fenômenos que ocorrem em um nível superior de organização. Então, é preciso
realmente ter uma visão mais moderna, né? E o professor Marcos citou alguns exemplos aí de agricultores que ainda têm uma visão muito engessada de uma prática que deu certo, eu diria, né? Se a gente for considerar o histórico da agricultura do Brasil, né? Mas o mundo atual, ele pede uma nova visão, né? Então, acho que é importante a gente reforçar esses conhecimentos. Um exemplo simples é a água, né? Se a gente for estudar o hidrogênio sozinho e o oxigênio sozinho, nunca iríamos compreender a importância, por exemplo, da água, se a gente pensar a água no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso, totalmente, tem uma série de propriedades e de funcionalidades que a gente não consegue associar pura e simplesmente ao hidrogênio e ao oxigênio separado. Então, isso é só mais uma visão da ecologia, né, e que se aplica muito bem nos sistemas. Né? Então, o sistema integrado de produção, ele tem essa característica de explorar o sinergismo das interações entre os compartimentos solo, planta, animal e atmosfera. Então, veja que, se a gente for pensar aí num passado recente, o nosso foco como agrônomo para a produção e produtividade, ele era muito visto, basicamente, na fertilidade do solo, principalmente no quesito nos componentes químico e físico, visando ao aumento do crescimento e produção e produtividade de plantas. Depois vem o melhoramento genético, que aí foca bastante na planta, mas ficou muito restrito, digamos assim, a esses dois compartimentos do sistema, né? Então, hoje a gente já fala em um sistema muito mais amplo, né? Numa visão até global, né? Se a gente for observar as discussões de emissão de carbono, efeito de estufa e tudo mais, todos esses compartimentos estão muito interligados, então não existe uma separação, né? Hoje, para a gente conseguir um melhor aproveitamento dos recursos do solo, né, da produção de planta, enfim, é necessário a gente ter essa compreensão, né? Então, aqui eu trago algumas informações para ajudar a contextualizar a importância de a gente entender, né, como poder aproveitar melhor os recursos, no caso de área de produção no Brasil, né? No caso de pastagem, nós temos aí cerca de 220 milhões de pastagens, 110 milhões são cultivadas, né? No Cerrado, nós temos mais ou menos metade das pastagens cultivadas, e 50% delas já apresenta aí em processo de degradação, né? Ou em processos iniciais ou mais avançados. Aqui, essa figura, ela mostra, né, bem isso, em torno de 15% está em condições de qualidade, né, considerada ótima ou boa, 31% aí meia-vida, e depois 16% já em estado de degradação e 3% bastante degradado. Ou seja, né, é uma situação que é delicada, mas, ao mesmo tempo, para nós, é um desafio em recuperar e em utilizar esses ambientes. O professor Alfredão, né, que faleceu recentemente, ele falava sobre isso, que é possível a gente aumentar a produção no Brasil em termos de ocupação de área, sem precisar avançar em novas áreas naturais, né, com desmatamento, apenas aproveitando principalmente áreas de pastagem degradadas, né? O sistema tradicional, né, digamos, de plantio, né, de pastagem, ele traz alguns prejuízos, por exemplo, no período seco, em termos de perda de peso de animal, cerca de 300 gramas chega a ser observado, o que gera um prejuízo aí em cerca de $1 bilhão, né? E aqui a figura que o professor Marco comentou, em Montevideo, em Goiás, em 70 dias de estiagem, a gente observa que a integração lavoura-pecuária, em plantio direto, manteve a pastagem, né, ainda bastante verde, digamos, porque tinha uma umidade no solo comparada ali a um plantio direto, no caso,
né? E isso tem a ver com essa manutenção de uma série de propriedades do solo, em que, obviamente, tem a participação da biologia do solo, mantendo uma umidade por um tempo, né, de um tempo bem maior do que o que observamos de uma maneira tradicional, né? Então... Hoje, pode voltar à figura anterior, só para eu complementar. Isso. Tá. Então, nós estamos com um projeto aprovado pelo CNPq, um edital CNPq, né, como eu falei, de áreas estratégicas para a inovação, tá? Onde nós conseguimos aprovar esse projeto com o foco de integração lavoura-pecuária. Tá? Nós conseguimos, nesse projeto, 10 bolsas de doutorado para Rio Verde. Tá? Então, foi um projeto de parceria, tá? e que, começando, foi interrompido por causa da pandemia, e eu estive lá em agosto do ano passado, né? E, infelizmente, o GCE não pôde ir com a gente, mas essa área é de um pecuarista que estava começando a ter, a filha dele formou em agronomia, e aí ele estava colocando sistema de plantio convencional nas pastagens degradadas. Então, ela tem uma certa inclinação, é um argiçoso, tem todas as características de ter um impedimento ou uma área, né, na subsuperfície com um teor de argila maior, e aí, quando colocou animais nessa área, então aqui foi soja, mais milho safrinha, colheu milho safrinha, e aqui o milho ficou, tá? Porque ele colheu, aí a braquiária veio, né? E aí depois ele colheu esse milho para você terem uma... Se vocês olharem no fundo, vocês vão perceber que as áreas estão todas mais ou menos nessa coloração. Você vai chegando na fazenda, você já vê a área experimental, né? Essa área experimental tem em torno de 100 hectares, e aqui passou uma cerca elétrica, e aí ele tem trabalhado com braquiária para produzir. O agricultor é um senhor já bem tradicional, não gosta de inovação, não gosta de alteração, mas extremamente entusiasmado com esse resultado. Então, isso mostra a importância dessa interação com o agricultor, mas o que facilitou foi a filha dele ter recentemente formado em agronomia com a visão um pouco mais aberta, tá? Complementar aí, desculpa, GC. Não, tranquilo, professor, sempre precisar as ordens. Então, gente, aqui essa figura, ela está no capítulo do livro que o professor Marco compartilhou, né? Então, é somente mostrando aí de uma forma bem simplificada, né? A complexidade do sistema de produção a partir do plantio convencional, né? Onde a gente tem uma entrada de carbono no solo, principalmente a partir da incorporação com a utilização de máquinas, e a consequência, geralmente, é a perda do carbono nativo e uma redução da biodiversidade. Eu vou mostrar um pouco mais à frente, porque todo esse revolvimento, né, de gradagem, aração, enfim, gera uma quebra da estrutura do solo, uma exposição da microbiota e uma oxidação da matéria orgânica. Quando a gente parte para o plantio direto, né, e aí, consequentemente, para os CIPAs e a integração lavoura-pecuária-floresta, a gente já tem um sistema cada vez mais, digamos, conservacionistas, no sentido de que preserva muito das propriedades do solo. Né? Aí a incorporação, a entrada de carbono, ela já passa a ter uma contribuição maior das raízes e da fitomassa das plantas, né? A deposição foliar, enfim, o professor Marco mostrou naquela figura a contribuição tanto a partir das raízes por meio de exudatos radiculares e também da parte aérea
com a deposição da necromassa. O solo coberto, obviamente, com a palhada. Então, a partir daí já há um aumento, ou seja, um favorecimento da biodiversidade do solo. No caso ainda da entrada dos animais, nós temos os incrementos a partir das fezes e das urinas desses animais. Então, há, portanto, com o aumento da biodiversidade, uma melhor eficiência na ciclagem de nutrientes. E aí, então, a gente observa que quanto mais complexo é esse sistema, em função, obviamente, do tempo, nós temos um favorecimento da biologia do solo e, consequentemente, de todas as suas contribuições em termos de serviços ecossistêmicos. Então, dentro dessa visão... Né, Oi? Poderia retornar ao slide anterior? Sim. Só uma questão conceitual, porque nós esclarecemos aí para a turma, né, que quando a gente fala SIPA, Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, é um termo que engloba todas as situações de integrações, aí, inclusive o componente arbóreo, ele faz parte, né? Ele não precisaria ser separado como o ILPF, que foi um termo cunhado pela Embrapa, né? Porque aí tem floresta, então é um outro sistema. Não, ele faz parte do CIPA. Então, eu não sei se tu elaboraste esse modelo, mas ele poderia ter o CIPA lá até o final, a floresta incluída junto, né? Porque senão parece que no CIPA o componente florestal não faz parte. Apenas esse esclarecimento aí. Não, perfeito. Muito, muito bem. A figura já precisa ser corrigida. Ok, professor, obrigado. Então, com essa visão holística, né, a gente já trabalha, no caso do solo, como um ecossistema, né? Então, onde tem, obviamente, os diversos componentes, seus componentes biológicos, componentes físicos e os componentes químicos, né, interagindo de uma forma bastante integrada, né? Então, o ecossistema solo, ele tem essa complexidade, né, e as relações que ocorrem, elas são dinâmicas. Então, cada um desses componentes, no caso do físico, as partículas minerais, orgânicas, os arranjos, os componentes químicos, os macro e micronutrientes e os compostos, orgânicos e inorgânicos, né? E no componente biológico, aqui eu trago algumas informações, então, dá o número de indivíduos, né? Se tratando aqui de microbiologia, principalmente, bactérias, nós temos bilhões de bactérias por gramas de solo, né? Unidade formadora de colônia de fungo, actinobactéria, mas, além disso, nesse componente biológico, entra a própria planta, através do sistema radicular, que está diretamente no solo, e também macro e mesofauna, né? Colêmbolas, minhocas, cupins, formigas, rolabostas, enfim, coleópteros e vários outros organismos, certo? Todos... Uma dúvida. Como, professor? Eu tenho uma dúvida. Quando fala aqui, por exemplo, 10 toneladas de organismos por hectare, né? Isso aí se considera 10 toneladas em termos do organismo vivo, em que ele tem um teor de umidade presente, né? Se for traduzir isso aí em termos de, como a gente trabalha sempre em matéria seca, né? Teria uma ideia o que significaria isso? Aqui, no caso, a gente está falando da biomassa microbiana, né? Então, a célula viva, a gente tem, quando faz as avaliações de biomassa microbiana, a gente avaliando o carbono, temos aí, por exemplo, um solo médio em torno de 200 microgramas de carbono na biomassa microbiana por grama de solo, né? A relação quando a gente extrapola, por exemplo, para nitrogênio, para fósforo, nós encontramos cerca de 30, 40 quilos de nitrogênio por hectare, né? Então, a relação aí, massa seca, daria em torno, talvez, de 20, 30%. Essa seria uma estimativa, então, de 20% a 30%, tá bom. Isso. O que a gente percebe é que tem em torno de 50,
a concentração de água nesses organismos é mais ou menos igual à nossa, né? Mas mais ou menos 30 até um pouco mais. No caso de bactéria, chega a uns 90%. Fungo já tem um pouco menos. Porque a gente tem que fazer essa mesma avaliação como a gente faz em termos de resíduos de plantas, né, de tudo, qualquer tipo de material que está ingressando, a gente procura transformar em matéria seca para isolar a água, porque a água não interessa, né? E aí, quando normalmente é publicado materiais, literatura referente à biologia do solo, isso aí não é considerado, é considerado em termos de toneladas daquela massa biológica fresca, né? Isso, é perfeito. Posso complementar, Gessé? Pode sim. Então, esse ponto é um ponto muito importante para vocês terem a massa microbiana e esses organismos do solo, né? Dando os macro-organismos, minhoca, inseto e outros nematóides, por exemplo, que são da fauna do solo, nós vamos ter em torno de 2 a 5% de nitrogênio ou de fósforo. Então, tem mais ou menos a mesma concentração desses elementos na biomassa microbiana. Se nós considerarmos que toneladas de organismos, nós vamos ter em torno de 500 quilos de nitrogênio, considerando 5%, 500 quilos de nitrogênio por hectare. Tá? Bactérias, elas são mais facilmente decomponíveis do que fungo. Então, a relação de nitrogênio é muito maior em bactéria do que de fungo, que aí é uma estrutura, tem alguns fungos até que demoram um pouco mais, então tem quitina na parte estrutural deles, tem um processo de decomposição maior. Então, a importância do manejo desses micro-organismos no solo, tá? Para a qualidade do solo. Professor? Vou continuar, Gessé. Ok, então. Então, é necessário que a gente tenha essa visão holística, né, integrada desses 3 componentes. Uma informação que a gente tem reforçado é que, anteriormente, a biologia, quando ela era avaliada, né, relacionada à produção, né, decorrente da visão do solo, né, do estudo da ciência do solo, o componente biológico ele era visto como um complemento, e cada vez mais ele é visto hoje como uma parte totalmente integrativa do sistema. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Então, reforçando aquilo que o professor Marco falou, né, quanto à resiliência do solo, então, quanto mais complexa as relações tróficas existentes no solo, maior é a resiliência. Então, em um solo bem estruturado em todos os aspectos, né, componente físico, químico e biológico, nós temos um aumento do nível trófico, ou seja, tanto com a participação, a presença e a boa funcionalidade, né, desempenhada pelos micro-organismos, a mesofauna e a macrofauna, como eu já tinha comentado, né, ácaros, besouros, nematóides, minhocas, enfim, associado com os micro-organismos do solo. Então, quanto maior relação, né, quanto mais a maior complexidade dessas relações, maior a resiliência, que é aquilo que o professor Marco falou, a capacidade de o solo resistir a alterações por diferentes interferências e retornar ou manter os processos ecossistêmicos, como o professor citou o exemplo do colchão, né? Ou seja, da espuma, em que há uma pressão e depois ele retorna. Então, quanto maior o nível, quanto maior essa complexidade, né, de organismo, maior é a resiliência. Então, se eu, por um manejo, um impacto do manejo, a variação de temperatura, ocorre perdas
ou de alguns organismos fixadores de nitrogênio, se a gente tiver uma cadeia bem estruturada, embora haja perda de algumas espécies que sejam fixadoras, nós temos a compensação por outros micro-organismos diferentes, mas que também fixam nitrogênio, ou seja, o processo em si, ele não é prejudicado, mesmo que haja alteração na estrutura final, certo? Gessé, Sim? eu fiquei só curioso ali, por que que besouros estão colocados como mesofauna e não macrofauna? É uma boa pergunta, professor. Na verdade, ele poderia ser colocado nos dois, né? Porque a gente tem tanto besouros microscópico como macroscópico. Mas foi bem observado, que passou desapercebido, a gente pode colocar nos dois, inclusive. Perfeito. Muito bem observado. Então, falando da biota do solo, né, as partículas do solo sozinho, pensando em silt, argila e areia, sozinho e a matéria orgânica não constitui um solo do ponto de vista funcional para nós na agronomia. Então, é necessário, obviamente, a participação desses organismos, né, e aqui enfatizando algumas informações acerca dos micro-organismos, né, como eu já tinha falado anteriormente, nós temos aí, por cada quilo de solo fértil, 500 bilhões de bactérias, 10 bilhões de actinobactéria, bilhões de unidades formadoras de fungo, né? Esses organismos, eles têm função tanto do ponto de vista do seu metabolismo, por excretar uma série de substâncias no solo, e que tem diversas funções, substâncias que são promotoras de crescimento, como é o caso de alguns ácidos, que estimulam o crescimento de planta, ácidos orgânicos que solubilizam diversos nutrientes no solo, e também do ponto de vista físico, como é o caso das hifas de fungos em geral, nós podemos encontrar metros e quilômetros de hifas, dependendo do volume do solo que a gente esteja analisando. Né? Numerosos vertebrados que, aí, por competição, vão se alimentar de micro-organismos e podem atuar, por exemplo, na questão de patogenicidade, ou seja, um micro-organismo que seja patógeno de raiz, ele acaba sendo consumido por pequenos vertebrados do solo, tem nematóides que se alimentam de fungo, também tem nematóide que é patogênico e que o fungo acaba também se alimentando do nematóide. Então, toda esse sinergismo, essa complexidade de relação, ela é importante para a riqueza, né, o funcionamento biológico do solo. Aqui também é uma ilustração mostrando que quanto mais a gente aprofunda no solo, né, a gente tem uma diminuição no tamanho do organismo e compensação, um aumento no seu número, né? Então, se a gente considerar nas camadas mais superior do solo, ali está representado pelo passarinho, ou seja, a superfície do solo, para cada um vertebrado nós teríamos, à medida em que vamos aprofundando, cerca aí de 100, né, unidades de caracóis e lesmas, minhocas aí ultrapassam os milhares, insetos, enfim, até chegar às bactérias que estão aí em bilhões de unidades formadoras de colônia. Então, em 1 metro quadrado de solo, a gente vai observar uma grande presença de organismo e, infelizmente, isso foi muito negligenciado ao longo do tempo, mas que, felizmente, cada vez mais a gente vem se debruçando para tentar estudar a importância de tudo isso. Né? Em termos de diversidade, abundância e importância dos principais táxons do solo, então aqui é um quadro resumo, né? A gente vai observar aí, por exemplo, aqui eu chamo a atenção para o táxon e para a importância, então no caso dos procariotos, principalmente as bactérias, a importância na transformação, mineralização, solubilização, né? Participação na fotossíntese, algumas algas, fixação de nitrogênio, alguns são patógenos, outros são simbiontes de planta, como é o caso da fixação biológica de nitrogênio, a presença de fungos na decomposição da matéria orgânica, enfim, uma série de
de organismos no solo e que tem funções importantes que são desempenhadas no solo, né? Essa imagem também ela está no capítulo do livro, tá? Essa tabela. Então, aqui também, mais para a gente visualizar esses organismos, né? Desde as bactérias até passando aí pela mesofauna, macrofauna e a megafauna, todos presentes aí no solo. Aqui também a ilustração, né? Enfim, chama a atenção ali o coleóptero aqui, o rola-bosta, faz um papel importantíssimo de levar matéria orgânica para as camadas mais profundas, os canais que são feitos aí pelas minhocas, que auxilia na aeração, né? O revolvimento, que é a quantidade de solo que os cupins e formigas conseguem movimentar. Então, isso tudo são campos para estudos, né? Alguns nem sempre são positivos, mas outros trazem uma série de pontos para a gente, como biologista ou microbiologista, biólogos ou microbiologistas do solo, avaliar, né, de que maneira explorar. Aqui, algumas imagens, né, de bactérias e fungos, principalmente fungos micorrízicos aqui no interior da planta, essa que é uma raiz de cana-de-açúcar, né, mostrando aqui algumas vesículas, aqui pinos, e essa massa aqui esbranquiçada é fungo, aqui hifa de fungo com algumas partículas de areia grudadas ali, fixadas na hifa, né, mostrando que tem agentes cimentantes que são liberados por esses fungos e que consegue unir as partículas do solo, né? Então, assim, de uma maneira geral, quanto maior a qualidade do solo, obviamente, isso implica em maior diversidade, atividade biológica, ciclagem de nutrientes e, consequentemente, melhor nutrição para a planta. Por outro lado, com a perda de diversidade, queda na atividade biológica, comprometimento da ciclagem de nutrientes e nutrição de planta, obviamente, qualidade do solo menor, né? Então, aqui pensando, né, na qualidade do solo como um conceito, ela só se sustenta sobre esses três pilares organizados desses componentes do solo, que são os atributos ou os componentes físicos, químicos e biológicos, né? No conceito trazido também por Doran Park, né, sobre a qualidade do solo, um solo é dito que tem uma qualidade quando ele é capaz de sustentar a produtividade vegetal e animal, manter a qualidade ambiental e promover a saúde humana dos animais e dos vegetais. Então, sem que tenhamos a participação desses três componentes, não conseguimos alcançar essa qualidade do solo, né? E por isso, talvez que também a biologia ela vem ganhando esse enfoque muito forte nas últimas 2 décadas aí, uma vez que o físico e químico já foi muito estudado, que ainda demanda bastante conhecimento, né, mas o fator biológico vem sendo bastante enfatizado. Como o professor Marco falou, né, o elemento primordial aí para a qualidade do solo, né, o fator-chave da qualidade do solo, e ele é integrativo nos 3 componentes, ou seja, a matéria orgânica, ela é um componente físico, é um componente químico e é um componente biológico. E sem a matéria orgânica no solo, ou seja, se houver entrada, aporte da matéria orgânica no solo, a gente tem um favorecimento, de uma forma geral, da qualidade do solo. A perda da matéria orgânica, obviamente, implica em redução na qualidade. Aqui foi o que o professor Marco comentou, né? Não vou repetir, mas ele ressaltou bem que a matéria orgânica é o fator-chave para que todo esse processo ele aconteça. Se houver perda da matéria orgânica, a gente tem um ambiente, um solo, digamos, não sustentável, né? A qualidade do solo fica comprometida. Então, quando a gente fala de qualidade do solo, a gente tem possibilidade de avaliar essa qualidade. E aí a gente tem o que se chama de indicadores. Podemos, né, aqui eu cito alguns, a gente tem indicadores tanto para os fatores físicos
químicos. E no caso do biológico, aí a gente ressalta a biomassa microbiana, atividade enzimática, respiração do solo, diversidade microbiana, né? Então, quando a gente pensa em indicadores biológicos, a gente pode tanto estudar em termos de diversidade e de densidade, ou seja, quem são as espécies que estão lá, quais os processos de desempenho e qual o tamanho dessa população. E no caso das atividades, quais são as atividades que são desempenhadas. No caso da diversidade e densidade, nós podemos focar os estudos da biologia do solo em termos de macro-organismo e de micro-organismo. E no caso das atividades, a gente tem aí a avaliação principalmente das atividades enzimáticas, com bastante destaque na atualidade, né? Aqui, os principais indicadores que a gente utiliza, biomassa microbiana, e quando a gente fala biomassa, principalmente o estudo do carbono, né, da biomassa, a respiração do solo e as atividades enzimáticas. Existem várias atividades enzimáticas desempenhadas pelos micro-organismos do solo que podem ser avaliadas, porém, as principais são essas. A beta-glucosidase, principalmente, está relacionada ao ciclo do carbono, a urease do nitrogênio, fosfatases, fósforo e arilsulfatase do enxofre. Também aqui, a gente destaca a hidrólise do diacetato de fluoraceína, que é a análise geralmente conhecida aí como FDA, que tem ela nos dá uma informação mais ampla da atividade enzimática do solo, uma vez que esse composto de acetato de fluoraceína ele é atacado por diversas hidrolases do solo. Então, ele dá uma ideia do nível da decomposição da matéria orgânica, sem necessariamente especificar se está relacionado com o ciclo do carbono, do nitrogênio e do enxofre. Então, é uma visão bem rápida e ampla do processo enzimático que está ocorrendo no solo. E esses dois indicadores aqui, quociente metabólico e microbiano, eles são, na verdade, uma razão matemática entre dois dos outros componentes. No caso do quociente metabólico, é a relação da respiração por carbono da biomassa, e o quociente microbiano é a proporção do carbono da biomassa microbiana dentro do carbono orgânico do solo, né? Que aqui nessa figura a gente consegue entender bem. Pensando no solo como componente, aí temos as partículas minerais, a matéria orgânica, que compõe aí, né, uma porcentagem pequena, mas bastante importante do solo, uma vez que aqui onde está a funcionalidade, a biologia do solo, né, está dentro dessa matéria orgânica, e que o carbono da biomassa microbiana, ele representa em termos de 1 a 4, pode até ter um pouco mais, né, na média, em torno de 1 a 4% do carbono orgânico do solo, seria carbono, digamos, vivo, né, carbono da biomassa microbiana. Então, isso daí dá em torno de 0,5% do componente do carbono orgânico. Essa biomassa microbiana é responsável por toda a ciclagem do solo, né? Então, é uma fração muito pequena, porém muito ativa no ambiente solo e atua em diferentes funções, né? Decomposição de resíduos orgânicos e de xenobióticos, né? A gente tem também que diversos aplicação de produtos herbicidas, fungicidas, inseticidas, enfim, uma série de componentes, derramamento de petróleo, enfim, uma série de compostos que são estranhos, digamos assim, né? Daí o nome xenobióticos, eles são decompostos também por esses organismos, além de uma série de outras funções que o professor Marco também já citou, formação de humus, mineralização de nutrientes, enfim, participa da estruturação do solo, como eu falei, das hifas que são emitidas pelos fungos, atuam principalmente ali no enovelamento, no empacotamento de estruturas, né, de partículas do solo, também a liberação de uma série de compostos que têm função cimentante,
também são excretados, porque os micro-organismos, eles se alimentam, a gente eles têm uma digestão externa, então eles excretam as enzimas, né, excretam as substâncias para fora da célula, para depois obter os seus nutrientes. Então, parte desse material que é excretado, ele também tem uma função cimentante. A produção de exopolissacarídeos e outras, né, que tem uma função de goma, digamos assim. Aqui, mais uma vez, trazendo as informações de enzimas, né, as principais que a gente usa relacionadas ao ciclo dos principais desses elementos aí, carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre, e no caso da fluoraceína, que tem uma função mais ampla, né? Então, nesse quesito aí do sistema integrado, quanto maior as interações sinérgicas entre os componentes, maior a diversidade, maior essa temporalidade e menor a espacialização. Então, a Gnone nos fala, quanto maior a diversidade dos fatores bióticos e abióticos de um habitat, maior a possibilidade de construção de sistemas integrados, né? Aqui, em termos de complexidade, né, quanto mais complexo o sistema, maior a riqueza de magnitude dos ciclos biogeoquímicos e, consequentemente, maior as propriedades emergentes e a resiliência, certo? Então, aqui também quase que uma sobreposição da imagem anterior. Quanto a maior o nível de ordem, né, maior complexidade, nós temos, então, um alto teor de matéria orgânica, geralmente no sistema, a maior funcionalidade, né, dos ecossistemas. Por outro lado, o inverso, também a gente tem ambientes ou sistemas que acabam gerando maior desequilíbrio e, consequentemente, degradação do solo, né? Então, isso tem uma relação direta aí com o nível de energia no sistema. Aqui o professor Marco já comentou, só para reforçar, né, da entrada do carbono no sistema via fotossíntese, que os organismos eles têm um papel central na decomposição, ciclagem dos nutrientes, né, e que, obviamente, para a ciclagem desses nutrientes, eles precisam tanto da energia e do carbono, que entra principalmente via planta, seja por exudatos radiculares, seja pela deposição da necromassa, né? Também eu vou passar um pouco mais rápido, o professor Marco já citou, que os micro-organismos eles têm esse papel central nos serviços ecossistêmicos. Por que eu repeti essa imagem? É que, se a gente favorecer a microbiota do solo, nós temos um favorecimento dos benefícios dos serviços ecossistêmicos. As técnicas de manejo que impliquem em redução da matéria orgânica e, consequentemente, dos micro-organismos ou da biologia do solo, nós temos uma série de comprometimentos. Então, sempre que nós temos sistemas agrícolas que são impactantes sobre a biologia do solo, nós estamos correndo o risco de comprometermos uma série de serviços ecossistêmicos, né? Então, essa informação ela é central para entendermos a importância da biologia do solo. E a biomassa microbiana, também como o professor Marco falou, né, e eu estou trazendo aqui mais uma vez para relembrar, a biomassa microbiana ela é esse biocatalisador do solo. Então, todos esses serviços ecossistêmicos, eles passam pela biomassa microbiana. Então, morte da biologia do solo, ou seja, perda da biologia do solo, significa comprometimento de todo dessas diversas funções desempenhadas pelos organismos. Então, uma imagem simplificada, nós temos aí um aumento da matéria orgânica, um aumento da qualidade do solo, então, um sistema mais consolidado do ponto de vista da estruturação do solo, dos fatores físicos, químicos e biológicos. Então, o manejo do solo interfere diretamente nesse processo. E aí a gente ressalta sempre uma informação.
pensando em indicadores físicos, químicos e biológicos, todo o manejo do solo, se a gente for avaliar os indicadores físicos, químicos e biológicos após um manejo empregado no solo, os indicadores biológicos, eles tendem a dar uma resposta mais rápida. Ou seja, quando a gente faz uma aração do solo, se a gente avaliar indicadores físicos e biológicos, os biológicos, eles tendem a dar uma resposta mais rápida do que ocorreu, né, do impacto desse manejo, certo? Então, aqui, trago essa imagem aqui bem simplificada, né, do que seria um solo não perturbado, vegetação natural. Então, a gente tem uma elevada estabilidade dos agregados, né, em comparação, quando a gente faz o preparo do solo, as máquinas, geralmente, obviamente, elas particulam o solo e padronizam, digamos assim, as partículas, uma vez que vai desagregando essa estrutura, né? E o SIPA, o Sistema Integrado de Produção, ele tem essa característica de criar uma nova estabilidade dos agregados, né? E isso... aqui, trago essa imagem que mostra bem algo que já é bastante conhecido de todos nós. Então, um solo com uma estruturação, uma boa estruturação, e um solo que aí já está, né, bastante compactado, né? Quando a gente estimula a entrada de carbono no solo, né, e aqui eu trago algumas imagens sobre o uso de cobertura verde, a gente já observa visualmente uma massa fúngica, isso daqui é muito comum a gente observar embaixo da palhada, que é presença de hifas de fungo decompositores, né? Então, um solo, ele, para estar bem agregado, ele tem que ter uns diversos componentes bastante integrado, né? As estruturações aí de argila, de silt, também de areia e matéria orgânica, e principalmente aí a contribuição dos micro-organismos, principalmente através de hifas fúngicas. Aí eu reforço que cerca de 50% a 70% da biomassa microbiana, ela é massa de fungo. Então, embora as bactérias elas estejam em maior número de unidade de célula, as hifas do fungo, os fungos, eles têm um tamanho maior por conta da produção de hifas, certo? Então, com essa ruptura, ou seja, o preparo, a agricultura convencional, o que ela faz é desestruturar, ou seja, romper esses macroagregados e, consequentemente, há uma perda aí da biologia do solo e, consequentemente, daquelas funções que a gente viu anteriormente, e dos serviços ecossistêmicos, eles ficam comprometidos. Então, o sistema integrado de lavoura, sistema integrado de produção, eles tendem a melhor estruturação do solo, né? Então, a importância, são conceitos que vocês já devem ter em mente, né? Mas, enfim, a gente ressalta a importância dos agregados do solo, né, para a manutenção da porosidade e aeração, disponibilidade de oxigênio, aumento e acúmulo, no acúmulo e sequestro do carbono no solo. Aí aqui, uma outra informação que a gente costuma ressaltar é que quando a gente pensa em perda de carbono, a gente não está perdendo só um carbono, o carbono da serrapilheira ou de, como é que eu posso dizer, de resíduos. A gente também está perdendo carbono vivo, ou seja, a gente está perdendo biomassa microbiana. Esse é um ponto-chave, né? Porque, de uma forma geral, quando a gente observa, né, seja nos noticiários ou em muitas discussões acerca da perda de carbono do solo, é importante a gente entender que também o carbono da biomassa microbiana, ou seja, vivo, também está se perdendo, e esse carbono da biomassa implica em termos de perda, implica em redução
da atividade biológica do solo, né? Então, consequentemente, os agregados, eles, obviamente, contribuem para o crescimento das plantas e também da população microbiana, porque na estruturação, nos poros dos agregados, também onde fica a população microbiana ali. E tem uma relação direta com a infiltração de água e os controles dos processos erosivos, né? Que também traga essas informações acerca do impacto da gota de chuva e todas aquelas implicações que a gente conhece, né, de perda de solo e, enfim, os prejuízos decorrentes da baixa estruturação do solo. Aí aqui a gente faz uma provocação, né? A lei de Libby, a lei do mínimo, né, que sempre foi muito trabalhada na parte da fertilidade do solo, é sempre vista do ponto de vista da química, né? Ou seja, quando a gente tem um determinado nutriente limitante para o desenvolvimento da planta. Mas aí, já numa visão mais moderna e atual, a gente tem não só os fatores químicos como sendo um dos componentes, né, das talas desse barril, nós temos vários outros fatores, ou seja, temos os fatores, além dos químicos, obviamente, os fatores físicos que são limitantes e também, por que não, os fatores biológicos. Então, cada vez mais, a gente precisa, né, ampliar essa visão, ou seja, será que em algum momento a gente vai ver em manual de adubação, em manuais de recomendação, né, do solo, interpretação de análise de solo, avaliar a biomassa microbiana, atividade enzimática, ou seja, quando um desses indicadores estiverem baixos, isso tem uma relação direta com a produção vegetal, né? Então, aqui eu vou trazer agora alguns exemplos de resultados dos bioindicadores em sistemas integrados, certo? Então, aqui, mostrando, no caso da soja, soja em pousio, soja, milho, braquiária, a gente observa aqui que, embora não tenha ocorrido variação, né, ou seja, diferença significativa nos teores de matéria orgânica e carbono da biomassa microbiana, houve para atividade enzimática. Quando a gente compara aí a soja pousio ou soja com milho, houve aí um aumento de cerca de 50% na atividade biológica quando a braquiária ela foi inserida no sistema. Isso mostra que o consórcio, ou seja, mais de uma espécie de planta cultivada, ela estimula a biota do solo, necessariamente, repito, não houve diferença na biomassa, mas a atividade enzimática, neste caso, ela foi mais eficiente em demonstrar o benefício, né, da entrada da diversidade de planta e, principalmente, comparando aí, por exemplo, a braquiária brisanta com o milho sozinho, que, embora são duas gramíneas, mostra que a diversidade, a espécie de planta em questão também interfere no resultado, né? Ou seja, em comparação com a soja, a soja isoladamente, por exemplo, é melhor você ter mais de uma espécie de planta e, dependendo da espécie que for trabalhada, for cultivada, ela tem ganhos diferentes, né? Ou seja, demonstrando que a diversidade de planta também interfere nesse processo. Aqui já é um outro experimento em Rio Verde que mostra o benefício da presença de braquiária ou não também no cultivo da soja. Então, quando a braquiária é inserida no sistema, houve aí um ganho médio, em 3 safras analisadas, um ganho médio aí de 9 sacas. Aqui o cálculo foi feito aí em 2014, e algo em torno de R$ 740, né? Então, esse valor varia aí com o câmbio, com o passar do tempo, mas houve um ganho bastante considerável com a entrada da braquiária. Né? E isso por quê? Porque a braquiária ela tem um sistema radicular bastante agressivo, digamos assim, né? Então tem uma capacidade de produção de raiz bastante
intensa e, consequentemente, favorece a agregação do solo e, principalmente, o sistema biológico por meio da exudação de componentes para estimular a biota da sua rizosfera, como o professor Marco falou. Então, quanto mais ativo o sistema rizosférico da planta, maior a liberação de exudatos radiculares e, consequentemente, fornecimento de carbono e energia para os micro-organismos do solo. Né? Então, é um solo biologicamente ativo e mais produtivo. Né? Aqui, comparando o plantio convencional com, por exemplo, a integração lavoura-pecuária, a gente obteve aumento na atividade tanto da beta-glucosidase quanto da fosfatase. No caso da beta-glucosidase, praticamente 3 vezes foi aumentada, e no caso da fosfatase, houve aí um aumento de 4 vezes na atividade enzimática, ou seja, comparando plantio convencional e uma integração lavoura-pecuária, e, consequentemente, aqui 2 inseticidas, houve uma maior decomposição dessas substâncias, né, xenobióticas, ou seja, a integração lavoura-pecuária estimulando a biota do solo, não só na atividade enzimática, no sentido de mineralização e de ciclagem de nutrientes, mas também na decomposição de xenobióticos. Aqui uma outra informação interessante é que nem sempre a gente consegue, por exemplo, com o carbono orgânico, análise, por exemplo, do carbono orgânico do solo, nos diferentes sistemas, perceber uma variação nas respostas, né, da integração sobre o carbono no solo, carbono orgânico. Porém, quando a gente avalia os indicadores biológicos, eles costumam, às vezes, ser mais sensíveis. Então, por exemplo, aqui nessa mesma situação, houve uma melhor resposta do carbono da biomassa microbiana do que o carbono orgânico, ou seja, foi mais fácil perceber os benefícios, né, a influência da integração lavoura-pecuária sobre o carbono da biomassa microbiana do que o carbono orgânico, ressaltando aquilo que eu falei, que os indicadores biológicos, eles costumam ter dar uma resposta mais rápida do que os físicos e os químicos, né? Aqui também mostrando o incremento na biomassa microbiana quando compara aqui a integração lavoura-pecuária com o plantio convencional, milho e sorgo em plantio direto, isso levando a resultados da biomassa microbiana próximo àqueles do cerrado. Aqui uma outra informação bastante interessante é que é o seguinte, foi utilizado animais, né, no sistema e avaliando a pressão de pastejo. Então, por exemplo, quando o animal alimentou-se do pasto, deixando apenas 10 centímetros de grama, houve uma queda no carbono da biomassa. Quando foi deixado em cerca de 20 centímetros ou 40 centímetros, as respostas do carbono da biomassa microbiana não diferiu do sistema sem pastejo. O que isso indica? Que a gente pode utilizar os animais nessa área sem que haja uma perda do carbono microbiano, desde que a pressão seja moderada, né? Então, o sistema, ele sustenta sim, a entrada de animal, e agora, obviamente, a gente precisa ter uma atenção até que ponto, né, a altura do pasto, ela deve permanecer. Então, quando o animal consumiu muito desse pasto, houve uma perda considerável do carbono microbiano, isso porque implica na dinâmica, né, do desenvolvimento, do crescimento da planta, ou seja, redução da parte aérea, a planta numa condição de estresse, menor emissão de exudatos radiculares e comprometimento da biomassa microbiana. Então, se essa planta for deixada em um nível moderado, né, ou melhor, desculpa, se a intensidade de pastejo for em nível moderado, a planta tem condições de manter a biomassa microbiana
estável. Aqui, mostrando também um outro experimento já em Goiás, também de intensidade de pastejo, mostrando que o pastejo moderado, né, confirmando o resultado anterior, aí em termos de 25, 35 e 40 centímetros, a biomassa microbiana não diferiu. Tanto no carbono quanto no nitrogênio. E no caso, comparado ao sistema sem pastejo, no caso do nitrogênio, isso representou aí até 60 quilos de nitrogênio. Isso tem uma relação direta com o quê? Com os dejetos, no caso, urina e fezes dos animais no campo, certo? Aqui uma outra imagem, que aí a gente mostra mais, né, um efeito visual, soja, milho e plantio soja, milho e soja, e sem a presença da braquiária, ou seja, quando há presença de braquiária, a planta ela consegue um melhor desenvolvimento, mostrando aquelas propriedades importantes lá, aqueles benefícios que a braquiária permite devido ao seu sistema radicular e estimular a biomassa microbiana. Aqui uma outra informação interessante é que com o aumento aqui com a integração lavoura-pecuária comparada aí com o plantio direto, plantio convencional, a gente tem, em termos de macrofauna, o plantio convencional aqui em torno de 484 números de indivíduos por metro quadrado, há um aumento nessa macrofauna e uma redução no número de fitonematóides. Porque aqui aumenta a competitividade dos organismos do solo. A biomassa microbiana também teve um aumento considerável, né? Então, comparando aqui a mata, a condição geralmente tem uma biomassa muito grande, porque é um ambiente bastante preservado, mas comparando aí o plantio convencional, saltando aí de 320 microgramas de carbono, o plantio direto já há um aumento considerável e, consequentemente, para a integração lavoura-pecuária, ou seja, mostrando o benefício da diversidade de plantas e da preservação do sistema, né? Favorecendo tanto os micro-organismos quanto a macrofauna e, consequentemente, no caso específico de fitonematóides, chegou a uma redução bastante considerável, e isso é decorrente da competitividade entre esses organismos. Aqui foi um experimento com uma série de espécies de plantas, mostrando a dinâmica da biomassa microbiana. Foi avaliada a biomassa microbiana em diferentes meses, e aqui, fazendo uma extrapolação no gráfico, observamos que houve um aumento da imobilização no início da chuva e, consequentemente, a mineralização já no período, com o plantio estabelecido, e isso gerou, em termos de nitrogênio, um ganho de cerca de 80 quilos de nitrogênio por hectare, né? Nem sempre nem todas as espécies permitiram um ganho de carbono no sistema. Alguns levaram a perda, que é o que está marcado aqui em vermelho, milheto, espectábulo, nabo, e o próprio pousio gerou uma redução, ou seja, favoreceu a perda de carbono do solo, né? Aqui é um reforço desse gráfico anterior, mostrando que, conforme o tempo passa, a gente tem uma dinâmica da seguinte maneira, né? O consumo do material depositado no solo, ou seja, palhada, resíduos, enfim, e, consequentemente, a biomassa microbiana ela vai aumentando, consumindo esses componentes que estão principalmente na forma orgânica. E aí há uma imobilização, ou seja, esses nutrientes eles passam a compor a biomassa microbiana, e com o passar do tempo ocorre uma redução, a biomassa microbiana, parte dela
dos micro-organismos, eles morrem e há uma liberação desses nutrientes, ficando na forma mineral, prontamente disponível para ser utilizado pelas plantas. Aqui, a gente tem outro experimento já no Mato Grosso, né, na fazenda Gravataí, mostrando também um aumento aqui da biomassa microbiana, tanto do carbono quanto do nitrogênio, quando a gente compara aqui a soja e o uso aqui do calpi, a entrada do calpi do guandu, né, nós temos aí um avanço, um aumento bastante considerável. No caso do nitrogênio, cerca de 40 kg por quilograma de nitrogênio por hectare na biomassa microbiana. Aqui também, mais uma vez, ressaltando, né, que comparando aqui os consórcios, no caso, com calpi e com guandu, também de soja, temos esse avanço aí na biomassa microbiana. Praticamente ela dobra quando a gente utiliza os consórcios. Em compensação, quando a gente avalia a respiração do solo e o quociente microbiano, que é uma medida, digamos, do estresse do solo, no solteiro, nós temos uma elevação no quociente metabólico e uma maior taxa respiratória, demonstrando a maior perda de carbono no sistema, ou seja, o sistema integrado, utilizando as gramíneas, a braquiária, né? E em consórcio com calpi e com guandu, nós temos um ambiente que favorece a biomassa microbiana e, consequentemente, a maior estabilidade do sistema. Um outro componente importante da biologia do solo são os fungos micorrízicos. No experimento também na fazenda Gravataí, nós observamos um aumento na colonização micorrízica nos consórcios com calpi e com guandu, né, nas gramíneas, também com o guandu e com o calpi. Quando a gente observou as gramíneas isoladamente, ou seja, só as gramíneas, houve aí em torno de 35% de colonização micorrízica. Em consórcio, a colonização, ela praticamente dobra, né? E os fungos micorrízicos, eles têm um papel importante na obtenção do fósforo, né? Na absorção de fósforo do solo. Aqui é um outro experimento já com cana-de-açúcar, também mostrando que com micorriza nós temos foram 6 cultivares de cana utilizadas, e quando a gente inocula com micorriza, nós temos tanto maior produção de colmo, quanto também maior produção maior pool, né, de açúcares na planta. Né? Então, mostrando os benefícios da micorriza, que são fungos do solo bastante importante na ampliação da capacidade do sistema radicular da planta em absorver nutrientes, principalmente o fósforo. E eles funcionam da seguinte maneira: as plantas, elas liberam exudatos radiculares, esses fungos já se encontram no solo, esses fungos, a partir do estímulo da planta, eles aumentam a produção de IFA, ampliando a absorção de nutrientes, né? Ou seja, aumenta a capacidade de absorção de nutrientes. Nessa imagem aqui, da direita, vocês vão observar o que seria essa representação gráfica de gramíneas sem o fungo e com o fungo. Então, há um aumento na capacidade, na área de absorção. Essa imagem da esquerda, de um pinus, essa massa esbranquiçada é predominantemente de hifas de fungo. Então, vocês observam que, se não fosse a presença desse fungo, a capacidade de absorção de nutriente e água estaria limitada à própria raiz da planta. Então, como esses fungos, eles trabalham integrado, eles têm uma associação direta com o sistema radicular da planta, eles ampliam em diversas vezes a capacidade, né, na área de absorção, de exploração da planta.
Aqui uma imagem gráfica do que seria também essa estruturação do solo com a contribuição das hifas formando os agregados, né? Aqui dentro da planta é uma imagem é uma fotografia de microscopia eletrônica de varredura mostrando aqui essas imagens aqui dentro da célula da planta, né? Da estrutura da parede da célula radicular. A gente tem aqui esses túbulos, são os fungos micorrízicos, eles não são patogênicos, pelo contrário, eles funcionam integrado à célula da raiz e se expande para fora, né, pelo solo, como uma extensão do sistema radicular. Um aspecto também que a gente ressalta sempre dos fungos micorrízicos é que, como eles ocupam o interior das raízes das plantas, alguns dos sítios que seriam ocupados por fitonematóides, esses fungos eles têm uma capacidade, por já estarem ocupando o sistema radicular, impedir a entrada desses fitonematóides, porque as plantas ficam bem mais nutridas e têm uma melhor capacidade de se protegerem desses fitonematóides. Né? Aqui mostra, nessa imagem, o efeito, uma correlação negativa da presença desses fungos micorrízicos, principalmente aqui com helicotilencos, que é um nematóide de raiz, ou seja, um fitonematóide de raiz. Ele ataca raízes de plantas e, nesse estudo aqui, foi verificado que alguns fungos micorrízicos, principalmente do gênero Glomus e do gênero Rhizophagos, eles foram eficientes em reduzir a infecção por fitonematóide, mostrando esse papel fitoprotetor dos fungos micorrízicos. Algo que também é bastante citado atualmente, né, e estudado, se trata da metagenômica e da proteômica. Por quê? Cerca de 1% dos micro-organismos do solo que são conhecidos. A maioria são desconhecidos. E a maioria deles não crescem em meio de cultura. Então, até o advento, né, da biologia molecular, nós não conhecíamos boa parte desses organismos do solo. Hoje, com a metagenômica e a proteômica, ou seja, nós coletamos amostras de solo e analisamos em nível de DNA e de síntese de proteínas e conseguimos identificar espécies de organismos que não crescem, de micro-organismos que não crescem em meio de cultura. E isso ampliou bastante a caixa de análise, digamos, da diversidade do solo. Isso é importante porque diversos serviços ecossistêmicos são desempenhados por esses organismos que a gente não tem crescimento em meio de cultura. Porém, eles estão presentes no solo. Então, isso é um desafio a ser explorado, né? Ou seja, essa mega diversidade que cada dia que passa, novos artigos são publicados demonstrando a identificação de novos grupos, tudo em nível de DNA, e a gente precisa explorar bastante essa diversidade, né? Aqui, ressaltando, né, algo que a gente já também sabe bem da importância da fixação biológica de nitrogênio, desempenhada pelas bactérias, né, fornecendo nitrogênio para a planta. Em compensação, as plantas fornecem carboidratos para as bactérias do solo. Isso é importante porque, no caso do nitrogênio, eu destaco que já há, né, é uma tecnologia bastante utilizada no Brasil e que rende aí uma economia aí de cerca de 15 bilhões de reais. Esses valores têm variado por causa do preço do dólar, né? E é importante porque o Brasil ele importa muito nitrogênio. Então, a exploração desses micro-organismos do solo, buscando novos inoculantes, o professor Marcos citou da nova temática do Ministério da Agricultura sobre o uso de bioinsumos,
e aí certamente a biologia do solo vai fornecer bastante informações. O grupo da pesquisadora Ieda Mendes, da Embrapa, vem trabalhando, tentando integrar esses indicadores biológicos como uma forma de a gente ter um padrão para saber se esses indicadores estão em níveis alto, baixos ou moderado, semelhante do que a gente já tem para a fertilidade do solo. Então, eles conseguiram fazer a integralização de dados, mostrando que há uma correlação entre, avaliando soja e milho, nos experimentos e relacionando com o estoque de carbono do solo, eles verificaram uma correlação entre a produção relativa à acumulada de milho e de soja com o teor de carbono do solo. E, consequentemente, avaliando esta relação com o carbono da biomassa, respiração e atividade enzimática, eles conseguiram encontrar uma espécie de índices ou de valores gerando classes para a interpretação dos indicadores biológicos do solo. Então, isso é algo bastante importante, porque até então a gente fazia as análises dos nossos resultados cruzando com a literatura, obviamente, de uma forma bastante esparsa. Então, fazendo buscas por artigos científicos para saber se aquele nível de biomassa é alto ou baixo. Então, esse grupo da pesquisadora Ieda Mendes conseguiu trazer, um passo bastante importante, né, das classes de interpretação dos indicadores biológicos. Então, eles já têm essa tabela mostrando aí que a biomassa microbiana aí, abaixo de 215 miligramas por quilograma considerada baixa, então o que seria adequado acima de 375, respiração, para as atividades enzimáticas. Mas observem que não tem para todos os indicadores. Então, a equipe de trabalho da Ieda, ela tem se esforçado muito para fazer a integralização desses dados, mas a gente ainda tem muita estrada pela frente a ser caminhadas, né? Nós temos aqui, né, eu trouxe aqui de uma forma provocativa, né? Temos já em vários estados do Brasil os manuais de adubação e calagem, recomendação, mas sempre voltado para a química do solo, fertilidade, e com as avaliações também em alguns aspectos das condições de textura, da física do solo. Mas e o biológico? Né? Então, a provocação que a gente faz será que algum dia nós teremos indicadores biológicos nos manuais de recomendação? Né? Então, esse é um questionamento. E é um desafio, porque o Brasil é um país mega diverso e temos que estudar as condições, os padrões de biomassa microbiana, de atividade enzimática em diferentes regiões do Brasil, né, nesses diversos tipos de solo, com diferentes coberturas, né? Então, assim, um trabalho que a gente faz no laboratório de microbiologia do solo, né, ou de biologia do solo, melhor dizendo, estudo com monólipo. Então, a gente pega, por exemplo, esse padrão aí de madeira de 30 por 30, retira aí a serrapilheira e faz um fatiamento, feito um corte de bolo, camada de 0,5, 0,10 e 10,20, só para vocês terem ideia. Isso daqui é de uma aula prática, né, que a gente faz com a graduação. Então, pede para os meninos irem lá e verificar ali naquele solo a presença de organismos, né? Tanto da meso, macro e na microfauna. Nesse caso, a gente não faz, a avaliação é feita em placa de Petri. Mas só para vocês terem ideia, aí, essa é uma das imagens aí que a gente tem desse pequeno experimento que a gente monta. O professor Marco citou sobre Mariana. O acidente aconteceu em novembro de 2015, e quando foi em fevereiro de 2016, eu fui lá no campo, né? Fui lá em Bento Rodrigues, e já observava isso aí, ó, ocorrência natural
sem nenhuma intervenção até então, né? Ou seja, a vegetação espontânea que estava crescendo lá, mas a gente já observava a ocorrência de bactérias, aqui é um nódulo de bactérias fixadoras de nitrogênio em leguminosas, presença de fungos, né? Tudo isso sobre o rejeito de Mariana. Por que eu trouxe essa imagem? Embora a nossa reflexão é sobre sistema integrado de produção, eu trouxe essas informações para a gente ver que, mesmo num ambiente perturbado, a biota do solo, ela tem ela ocorre, né? A biota natural, ela espontaneamente já se expressa para prestação daqueles serviços ecológicos, né? Ou seja, se numa condição tão drástica como é o caso das áreas impactadas por barragem, a gente já tem naturalmente esses organismos demonstrando uma capacidade de retornar à ocupação e a atividade biológica. Imagina em um sistema em que a gente possa controlar, né, ou ter um certo controle de manejo através do aporte de matéria orgânica e de preservação da estruturação do solo. Então, se num ambiente como esse de Mariana impactado, a biota já demonstrou essa capacidade de retornar, imagina num sistema integrado, né? Então, todas essas imagens aí é de área relacionada com a barragem de mineração. Certo? Então, as considerações finais, sei que foi muito longo, nós temos limitações, né? As bases de dados e as informações ainda são bastante limitadas. Nós ainda não temos dados de indicadores biológicos para diversas culturas no Brasil, classe de solo, bioma e clima, né? Temos essas variações nas metodologias, que a colega, acho que é Thalita, né, questionou o professor Marco. Há uma dificuldade em relação à padronização, né? E para que a gente tenha uma acurácia nas comparações dos resultados, é preciso que as metodologias sejam bastante padronizadas, né? E isso porque exige maiores cuidados na amostragem, armazenamento e processamento. E 3 lacunas que a gente destaca é como a estrutura e a composição das comunidades, elas são influenciadas pelas alterações dos atributos físicos e químicos, ou seja, como ela é influenciada, mas também como ela influencia nesses atributos e, consequentemente, como que isso tem uma relação com a produção e sustentabilidade dos ecossistemas. E depois, né, seria possível a gente manejar os processos biológicos? Esses são os desafios, né? Então, eu trago essa frase aí do Louis Pasteur, que é um dos pais da microbiologia: o papel dos infinitamente pequenos na natureza é infinitamente grande. Obrigado. Desculpa aí pelo tamanho da apresentação. Nós que agradecemos, não tem que desculpar, foi material excelente, muito didático. Eu tenho a impressão que isso vai ser uma oportunidade aí do pessoal ainda poder apreciar com mais calma aí, na medida que essa aula está gravada, né? Eu olhar, porque realmente é um volume de informações bastante grande, né? Fica à disposição para vocês, então, está aberto aí para perguntas, né?